aula seja bem chegado. E vamos lá que eu vou começar a pontuar o que a gente tem para hoje. Deixa eu me ajeitar aqui, que aí eu sento aqui na cadeira. Olá! E aí eu falo um pouquinho antes da gente começar, tá bom? Então deixa eu fazer a introdução. Vou pegar aqui meu caderninho. Eu sou a Marta Werneck, eu leciono a disciplina Pintura 1 no curso de pintura, de graduação em pintura da UFRJ. E essa é uma aula oficial para a nossa turma, né? Nós temos aí alguns pontos que ficaram um pouco soltos e que eu não fiz demonstração para vocês, então eu estou sentindo falta dessas pequenas questões e resolvi tomar um pouquinho do dia de hoje, que é um dia de produção de vocês, da nossa turma, para falar sobre esses pequenos pontos. E são eles, né? Como projetar e como ampliar o estudo autoral, que é algo que ficou pendente, né? Como é que você pode fazer uma ampliação através de alguns materiais, como o carvão, que é uma ampliação livre, o seu desenho prévio ou uma impressão, né? Se você estiver trabalhando com estudos digitais, com referências fotográficas que você fez alterações digitais e queira trabalhá-las como uma referência mais direta, né? Que é algo que eu mesma faço no meu trabalho, ou então com carbono. E também a gente tem a possibilidade do quadriculado e eu vou ensinar um truquezinho para vocês. A outra coisa é um exercício de paleta que eu vou desenvolver aqui na frente de vocês para vocês verem como é que eu faço esse raciocínio de paleta. Eu senti que isso prejudicou muita gente da turma. Vocês foram muito sem chão, sabe, de um passo a passo. Eu percebi que vocês ficaram com essa lacuna. Alguns de vocês foram muito bem no exercício de paleta, mas outros deixaram muito a desejar. E o último seria um exercício voltado para quem está estudando a lógica do claro-escuro dentro do trabalho dos barrocos, dos pintores barrocos e dos pintores românticos, porque os pintores românticos eles beberam desse claro-escuro barroco e eu vi que algumas pessoas na nossa turma elas estão sem saber separar as áreas de claro-escuro, sem saber usar, por exemplo, os laranjas como passagem para esse claro-escuro. Então vou fazer um exercício muito simples e vou pedir para vocês, né, que estão estudando essa lógica, replicarem esse exercício em casa. Então nós temos aí uma possibilidade de vocês experimentarem isso. O que eu percebo quando temos pintores iniciantes, que para escurecer eles colocam preto, para clarear eles colocam o branco e na hora de pensar os meios tons, esses meios tons se sujam. A gente tem o que a gente chama de uma laminha, né? Que é aquilo que você coloca o preto e o branco junto com a cor e aí dá uma confusão cromática ali e você não consegue mais se entender e o pior de tudo, perde esse aspecto mais quente da sua pintura, que dá pra gente ter esse aspecto até mesmo quando a gente faz uma pintura à la prima. É só saber dividir essas áreas, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver aqui se o pessoal tá escrevendo alguma coisa pra mim. Eu tô vendo que tá online, tá tudo certo, que bom. Então é isso, gente. Vamos tentar matar isso em 1 hora. Eu acho que eu consigo. E vamos lá. Aí eu vou trazer vocês pra cá pra gente falar sobre essa primeira questão, né? De como ampliar e projetar os meus estudos autorais. Venham aqui comigo. Vamos lá, gente. Eu penso que todos vocês estão agora nessa etapa de fazer o projeto, né? Que vocês escolheram para ampliar o estudo, para depois vocês ampliarem e fazerem o exercício final.
E aí todos vocês vão estar trabalhando, obviamente, com um tamanho A4, né, para fazer esses estudos. Muitos estão trabalhando sobre o craft, outros prepararam um craft com fundo branco, porque perceberam que o seu pintor âncora, ele trabalha com fundo branco. Ah, mas eu não tenho como preparar o craft. Pode trabalhar um canson com uma gramatura um pouco maior, branquinho, né, para aproveitar esse fundo branco do canson. Enfim, vocês são livres para escolher um material mais adequado e que seja compatível ao fundo que o seu pintor âncora usa. Então, por exemplo, eu estou trabalhando Matisse, por que não usar o fundo branco? Eu estou trabalhando o Rembrandt, eu posso usar o fundo neutro do craft, ou eu posso preparar um fundo laranja com uma acrílica laranja, pode. Então, cada um é um caso específico porque as pesquisas de vocês são individuais. Né? Mas o que eu estou aqui para fazer? Eu estou aqui para lembrar vocês que vocês, no início do período, foram instruídos a já comprar os suportes nos quais vocês iam trabalhar. Né? Eu sugeri que vocês comprassem telas prontas de papelaria, ou então aquele papel Canson Figueiras, que é o grande, ou então os que já tinham alguma coisa em casa que aproveitassem. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá bom? Vamos fingir que eu, Marta, sou estudante da Pintura 1 e comprei esse suporte lindo de madeira, é um painel rígido, olha, é um painel rígido e já preparei com essa imprimação laranja porque eu estou estudando uma pintura aqui do Sargent que daqui a pouco vai ser a nossa referência, inclusive para o estudo de palheta. Preparei com fundo laranja e vou pintar sobre ela. Primeira coisa que eu tenho que fazer para pensar no meu estudo, eu vou ter que medir isso aqui. Então, eu vou pegar uma régua. É claro que vocês já vão saber, né? De cabeça. Qual é a medida do suporte que vocês compraram. E vou lembrar que ele é 40 por 58. Tá bom? Eu vou anotar aqui, ó. Tem um suporte que ele tem 58 de altura por 40 de largura. E aí, como é que eu vou fazer o meu estudo? O meu estudo vai precisar ser da proporção desse suporte. Porque se eu fizer um estudo quadrado, quando eu for transplantar o estudo para cá, não vai dar certo. Se eu fizer ele um pouquinho mais retangular, né, assim, mais largo, não vai dar certo. Enfim, eu preciso agora entender que tamanho que eu vou fazer o meu estudo. E tem que ser um tamanho proporcional a esse suporte, tá bom? Vamos pensar que eu estou usando um A4 para fazer o meu estudo. E aí eu vou lá no meu A4 e penso, eu quero fazer esse estudo com essa largura equivalente a 16 centímetros, porque 16 aqui cabe bem, vou até traçar para vocês, tá? 16 aqui calha super bem, ó. É uma boa largura, eu vou aproveitar bem o craft. Então, na hora que eu for fazer a proporcionalidade, eu sei que os meus 40 vão equivaler, que é a parte menor, né, mais curta aqui do suporte, vão equivaler a 16 centímetros. E vou fazer uma regrinha de 3 para saber qual vai ser a altura proporcional aqui para o meu estudo. Então, 58. Deixa eu fazer bem grandão para vocês verem, né? 58 vai equivaler a X, assim como 40 vão equivaler a 16 centímetros. X vai ser igual a 58 vezes 16 divididos por 40. Então, X vai ser igual, aí alguém vai fazer aqui na calculadorazinha para mim, né? Porque matemática não é meu forte, muito menos ao vivo. Sem problemas, né?
Vamos lá. 58 vezes 16 é igual, aí a 928 dividido por 40 é igual a 23,2. 23,2. Aí aqui eu vou traçar o meu 23,2. Olha que legal. 23,2. Essa régua é grande, gente, meu Deus do céu. A régua quase cenográfica. E aí eu vou saber que na hora de eu fazer o meu estudinho, eu vou fazer um estudinho proporcional, né? Inscrito nesses limites aqui, totalmente proporcional ao meu suporte. E não vou ter problema na hora que eu fizer a transferência desse estudo que vai estar aqui para cá. Ficou um pouco torto aqui, gente. É porque essas coisas, né, de ficar fazendo para vocês verem, às vezes a gente não consegue ter controle total, né, do material. Enfim, deixa eu voltar aqui. Show, tá vendo? Tá funcionando. Então eu vou fazer dentro desses limites o meu estudo. Isso vai impactar no quê? Na minha composição. E é muito necessário que vocês entendam a importância disso. Né? Para um pintor, cada centímetro importa. Para um pintor, é necessário você ter o controle daquela superfície, entender qual formato com qual você vai trabalhar, para você conseguir compor da melhor forma possível naquele formato. Então fica aqui a minha dica, né, da regrinha de 3, para vocês concluírem um estudo e fazerem um estudo já proporcional ao suporte de vocês e não escorregarem nessa, porque é um escorregão bem feinho esse, tá? Então, primeira coisa é essa, na hora do projeto, fazer proporcional ao seu suporte. Depois, eu já tenho o projeto pronto, muito bem, já tenho o projeto pronto. Vamos fingir que isso aqui é o quê? Vamos fazer um projetinho aqui. Gente, isso aqui é brincadeira, tá? Brincadeira pura, é só pra gente ter uma imagem aqui. E vocês entenderem do que eu tô falando. Vamos fingir que o meu projeto é esse aqui, ok? E eu preciso agora transplantar esse desenho para cá. Como é que eu vou ampliar isso aqui nesse suporte? Eu tenho algumas possibilidades. A primeira possibilidade é eu fazer isso de uma forma muito livre, né? Fazer o desenho de forma livre e usar para isso o carvão. Esse carvãozinho aqui, ó, que é o carvão para desenho, tá? Vocês já usam em desenho artístico, já é um material com o qual vocês já estão muito acostumados. Eu gosto muito de uma possibilidade que é você trabalhar o carvão com um pincel duro. Então, vocês podem pegar um pincel durinho como esse aqui, né? E espalharem o carvão, sabe? Irem modelando as formas. É muito interessante essa possibilidade. Há momentos em que eu até uso a água para fazer isso, mas vamos em frente, né? Assim, não quero aprofundar isso não. Eu acho que o carvão seco com pincelzinho é muito bom. E é importante que no final da marcação, se vocês sentirem que aquela superfície ficou um pouco suja, muito manchada, vocês podem vir com um pano e dar umas batidas assim, sabe? Porque aí aquele excesso de carvão se vai e você só fica com a suavidade da sua marcação. Muito bem. Primeira coisa, então, é uma marcação mais livre. A outra possibilidade é vocês escanearem esse desenho e fazerem uma impressão em vários A4, né? E aí quem domina o Photoshop faz isso tranquilamente.
E aí vocês podem usar o que a gente chama de um carbono feito com o pó xadrez, né? Que é o nosso óxido de ferro. Eu tenho vários carbonos feitos aqui e eu uso de acordo com o meu fundo e com os meus propósitos cromáticos. Então, por exemplo, para um fundo laranja, eu usaria um carbono feito justamente com esse pó xadrez aí, que é um óxido de ferro que vai mais para os marrons. É um Red 101, mas ele é mais queimado. Então tá aqui olha, super improvisado. São 2 folhinhas de A4, né? E eu vim com um algodãozinho e trouxe o pó xadrez para toda essa parte do carbono. Então eu já tendo o meu desenho impresso grandão, eu posso colocar o carbono por baixo, o desenho por cima, né? E marcar. Aí como vocês veem, ó, funciona. Eu não sei se vocês se dá pra vocês verem. Acho que dá sim, acho que dá só um tiquinho que fica. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Dá pra ver sim, eu fiz um risquinho só pra vocês verem, tá bom? Então é uma possibilidade essa também. Voltando à questão da marcação mais livre, existem modos de você fazer uma marcação livre, só que mais bem guiados. E aí qual é a possibilidade que a gente tem? A gente tem como dividir esse estudinho em quadrados, né? Em quadradinhos, dividir o seu suporte em quadradinhos e ir seguindo esses quadrados. A gente chama isso de quadriculado, de ampliação por quadriculado. Essa é a ampliação assim mais, como é que eu posso dizer, mais clássica que tem, sabe? É mais beabá mesmo. Eu acho ela muito boa, muito efetiva, ajuda muita gente e você não fica refém disso de ampliar o seu estudo, fazer o carbono e tal. Eu acho que é uma marcação que a gente usa muito quando a gente é estudante, mas quando nós nos tornamos um pouco mais preciosistas com o trabalho, né? E dependendo também da estética que você quer abordar, o que você quer fazer, aí eu acho que a gente acaba achando o próprio jeito, né, de fazer a marcação. Mas eu vou explicar essa dos quadradinhos, do quadriculado, que eu acho muito boa. O que a gente faz? Primeiro a gente divide o nosso estudo em quadriculado. Depois a gente divide o nosso compensado, né? O nosso suporte, seja ele qual for, em quadriculado. Tem um truquezinho para isso que eu vou ensinar. Mas aqui, olha, o que eu tenho em relação às minhas medidas, né? Eu tenho 16 aqui. Lembram das minhas medidas? Ó, aqui são 16 centímetros e aqui 23,2. Esses 16, eles equivalem aos 40 centímetros do meu suporte grandão, né? E os 23,2 correspondem aos 58 centímetros do meu suporte grande. Beleza? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Já que eu tenho 16 aqui, eu acho que eu vou pensar em um múltiplo de 4. Tá? Pode ser em um outro múltiplo. E às vezes não precisa ser múltiplo nenhum, tá, gente? Às vezes você pode definir um outro esquema de quadriculado. O que eu preciso chamar a atenção de vocês? Precisa ser quadrado. Não pode ser retangular. Tem gente que eu vejo... É uma doideira. Tem gente que eu vejo que coloca aqui na metade, aí coloca nessa diagonal, coloca nessa outra diagonal. Eu acho que esse jeito de marcar não funciona bem, porque isso engana o nosso cérebro, nossa percepção. Quando a gente trabalha com quadrado, o nosso cérebro visualiza melhor aquela área e aquelas distâncias. Então a gente precisa fazer quadradinho. Deixa eu pegar aqui uma caneta, talvez de outra cor, outra medida, e uma régua menor. Peraí. Deixa eu usar. Beleza. E aí eu vou fazer aqui
os quadrados no múltiplo de 4, só para vocês entenderem a lógica, tá? 4, 8, 12, tá bom? E aqui também, ó, 4, 8, 12, 16, 20 e não deu 24. Gente, não faz mal. Sempre vai ter um lado que não vai ficar certinho, né? Que vai sobrar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. 4, 8, 12. E vou quadricular. Quadricular o meu estudo. Ah, eu não quero sujar o estudo, eu estou muito apaixonada pelo estudo, eu não quero ferrar o estudo. Coloca uma folha de seda em cima e faz o quadriculado, porque assim você visualiza o que está embaixo e você não estraga o seu estudinho, tá bom? Então, existem muitas maneiras da gente contornar esse tipo de situação. Vocês precisam ser criativos, improvisar, né, as soluções. Nós vamos achando as soluções ao longo da nossa vida. Eu estou dando para vocês aqui algumas dicas que são básicas. A gente aprende essas dicas e depois vai aperfeiçoando e vai mudando, né, de acordo com as nossas preferências. Então vejam aqui, eu quadriculei todo o estudinho, tá bom? Eu preferi aqui na parte de baixo, né, dividir em 4. Os 16 equivalem ao 40. Então, o 4, nesse caso, os 4 centímetros vão equivaler a 10 centímetros aqui. Então, quando eu for fazer a marcação do meu suporte, eu vou colocar 10, 20, 30 e vou ter 4 espaços aqui. E de cima para baixo, né, vou fazer a mesma coisa. E a gente sabe que aqui em cima é que ficou um pouquinho menor, né? Essa área que ficou um pouco menor. Então, a gente vai deixar a área que ficou um pouco menor para cima e tudo vai fazer sentido na hora que a gente for fazer a marcação e se guiar pelos quadradinhos que vão estar marcados aqui. Muito bem. Essa marcação com quadrícula é muito legal. É um trabalhinho, mas a marcação fica ótima, não tem erro. Pois é, a Laura super se beneficiou dessa marcação na pintura 1. Lembro até hoje, Laura, porque a Laura ela precisa de um foco, né, para fazer o trabalho dela. Então, a quadrícula ajudou a beça ela a fazer a marcação. Realmente é mais difícil de errar. Enfim, aí como é que eu vou fazer a quadrícula aqui, gente? Eu vou pegar um carvão, uma régua e ficar marcando essa quadrícula? Poderia até fazer isso, né? Poderia pegar um carvãozinho bem fininho, uma régua maior. Deixa eu ver, meu reguão, né? Marcar lá os 10 centímetros e vir fazendo isso. Ó, é possível, ele marca, é bom. Mas existe uma outra possibilidade que eu ensino em aula e gosto de passar para vocês, que é vocês pegarem um barbante comum, e aí vocês vão fazer o seguinte. Agora é hora de sujar a mão. Vocês vão cortar o barbante um pouquinho maior do que o tamanho maior do trabalho de vocês. Deixa eu pegar a luva para não sujar tudo. Que depois a minha mão fica muito imunda. Depois que eu mexo com pó xadrez. Vou colocar uma proteçãozinha aqui por baixo. Eu vou colocar o meu próprio carbono, tá? Porque já tá com pó xadrez mesmo, então não tem problema. Aqui dentro desse potinho tem o pó xadrez, o marrom, né? Que é o óxido de ferro Red 101, que é um pouco mais queimado.
E eu deixo sempre aqui dentro já, olha, um algodãozinho, porque aí eu vou reforçando o meu carbono de tempos em tempos. Ele precisa de um reforço. Mas vocês podem, olha, vir com ele no próprio barbante e vocês vão embebendo o barbante, né, com o pó xadrez. Então o seu barbante vai ficar todinho com pó xadrez nele. Vocês vão saturar o barbante com pó xadrez, e um algodãozinho é uma boa para vocês fazerem isso sem ser com a mão, né? Senão a mão fica toda imunda e é difícil de lavar, depois é chato. Não é tóxico não, tá, gente? O óxido de ferro, os óxidos de ferro não são tóxicos. Então, se você estivesse fazendo isso com um pigmento tóxico, por exemplo, com cádmio, com cromo, não façam isso, sabe? Mas com óxido não faz mal. Ah, que bom, tem gente aqui que não é aluno, mas está gostando dos encontros nas aulas. Seja bem-vinda. Sempre legal ter gente de fora, né, gente? Única oportunidade, muita gente que é de fora conhecer um pouquinho, 1 milímetro da nossa UFRJ. E aí, gente, ficou assim. Eu vou tirar a luva para não sujar mais nada. Depois eu lavo a mão com a luva e aí sai tudo, eu ponho a luva para secar, enfim. A gente reaproveita, né? Porque não é legal ficar jogando as coisas fora pelo meio ambiente mesmo. Né? Quanto melhor a gente aproveitar os nossos materiais e tudo que a gente usa, melhor para o meio ambiente, né? Menos lixo no mundo. Aí, gente, a coisa é meio simples assim, é um instrumento medieval, tá? Você vai precisar de um amigo para segurar de um lado ou de uma fita crepe. Deixa eu pegar uma que esteja mais forte, essa aqui. Ou de uma fita crepe. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Vocês vão esticar do outro, é claro que aqui já vão estar marcados os seus 10 centímetros, né? E vão fazer isso. E aí, eu fiz até forte demais. Pode fazer com mais leveza. E aí você já tem lá a sua reta certinha e você pode quadricular todo o seu suporte assim. É muito molezinha, galera, muito molezinha. Então, existem muitas formas de você acelerar o trabalho, né? E aí depois, nesse caso, o Ulisses vai me dar uma bronca porque eu fiz muito forte, esse suporte é dele, eu roubei dele e tal para dar aula, ele nem sabe. Deixa eu pegar aqui uma borrachinha para ver se eu salvo o suporte dele. Deixa eu ver se vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Sai tudo, ó. Uma borracha daquelas bem macias, né, para desenho. Eu tô conseguindo tirar porque isso aqui é um suporte rígido, gente. É um suporte em pôster, né, um compensado. Então eu tô tirando porque não é meu suporte e tal. Então peguei aqui como exemplo para vocês. Mas viram como é que dá certo? É muito legal isso. Prontinho. Enfim. E aí vocês fariam isso, vocês quadriculariam todo o seu suporte e fariam a transferência do desenho com boas referências de marcação, tá bom? Tem gente que gosta também, que é legal. Tem gente que gosta de fazer a marcação. Aí vamos voltar pra cá. Gosta de fazer a marcação livre, assim, só que num papel, tipo um papel layout mais fino, ou um papel desses manteiga. Aí a pessoa faz a marcação super livre e depois usa o carbono para transferir. Pode, claro que pode. O carbono a gente não precisa usar só com impressões, a gente pode usar com qualquer desenho que a gente fez.
E aí ele sempre fica entre a sua referência, né, e onde você quer decalcar, né, que no final das contas é um decalque. Acho que eu expliquei todas as possibilidades. Então, carvão livre, desenho, impressão ou um desenho, no caso desenho ou impressão, desenho livre ou impressão com carbono, ou quadriculado. Muito bem. E falei também da proporcionalidade do estudo em relação ao suporte, que é muito importante na hora de vocês pensarem em composição. Agora, vamos para a segunda parte. Deixa eu tirar isso daqui, guardar isso aqui. Vocês têm que ver, cara, como é que fica isso aqui depois que eu fecho a live. Fica tudo espalhado. É muito engraçado. Né? 1 hora para armar o circo, 1 hora para recolher as coisas. Eu pensei, gente, em fazer um estudo de paleta rápido. E aí eu já deixei tudo montadinho aqui, ó, pra gente. O molho de velatura, né, pra gente fazer o estudinho. A paleta já armada. Pensei que isso ia acelerar bastante, porque eu já montei paleta com vocês várias vezes. Já expliquei muitas vezes as questões relativas aos pigmentos. Então, eu penso que nisso vocês já estão bem servidos. Uma forma legal de transmitir aqui, porque afinal de contas hoje eu estou só. Mas é uma coisa bem simples que eu vou fazer mesmo. É um estudo de paleta bem simples e depois eu vou fazer aquele exercício simplificado para a gente pensar no claro e escuro em relação às cores, tá? Dos pintores barrocos especialmente. E aí, para isso, eu trouxe aqui esse pintor aqui, que é o Millet. Ele é um pré-rafaelita. E trouxe aqui também o Sargent. Vocês conhecem o Sargent? O Sargent é um pintor que ele está dentro de uma escola que está entre o romântico e o impressionismo. Tem gente que fala que ele é mais impressionista, tem gente que fala que ele bebeu muito da escola romântica, da pintura. Eu penso que ele é os dois. O Sargent a gente vai usá-lo como um segundo exemplo para essa simplificação do estudo cromático, pensando nos neutros e nos quentes. E eu acabei selecionando essa pintura. Ele vai ficar aqui quietinho. E o Millet vai ser o nosso estudo de paleta. Na verdade, gente, assim, eu simplesmente abri e falei, nossa, mas essa pintura é muito legal, eu vou usar ela. E não fiz ainda a análise cromática. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Não tá pegando. Pegou. Pegou. Então vocês podem ver. Isso aqui é meu. Olha só, gente, da minha exposição em 2019. Parece que foi ontem. Ai, ai. Enfim. O Millet, ele é um pré-rafaelita, final do século XIX. Também está ligado a uma tradição mais romântica da pintura, mas eles têm uma característica muito interessante, que é a minúcia, né? Na pintura, muito detalhe, sabe? É um trabalho e com muita cor também, que eu acho muito legal. Então eu trouxe esse para dizer a vocês como eu faria o estudo cromático dele, no sentido do estudinho de paleta, aquele mais simples mesmo. Porque eu acho esse um trabalho complexo. Então, como é que eu trabalharia isso na minha paleta, fazendo um estudinho de paleta? Eu imaginei que para vocês poderia trazer uma luz. E aí eu vou ter que pensar, porque eu realmente simplesmente sorteei esse aqui e falei, vou trabalhar com ele. E aí vou ter que fazer a análise cromática dele. Eu tô vendo aqui que ele
ele é um trabalho em que o verde e o vermelho falam muito forte, né? Mas, porém, eu não diria que a relação cromática principal que tem aqui é de complementares. Eu diria que a gente tem um ponto de complementares muito forte aqui, que é o capuz da menina, que é vermelho, contra esse verde mais saturado. A gente também tem algumas áreas em que o verde e o vermelho eles entram em um certo atrito aqui embaixo. Mas, pensando no todo, eu percebo esse trabalho muito de primárias e secundárias, dos violetas para os avermelhados, dos avermelhados para os alaranjados. Então eu vejo que a vibração dele é mais laranja. Eu diria que talvez a cor regente desse trabalho seria o laranja, né? A relação cromática principal, eu fico entre o quente e frio dos alaranjados e dos avioletados. E também fico entre primária e secundária, porque a gente tem essas passagens dos violetas para os avermelhados, mas eu creio que eu vejo mais laranjas aqui, sabe? Então acho que o quente e frio é mais importante. E vejo pontos de complementariedade. Então, pensaria em trabalhar o desdobramento de palheta dentro dessa lógica do quente e frio e dentro dessa lógica dos complementares. Pensando em desdobrar esses laranjas, desdobrar os violetas e também os esverdeados, ok? Então, para vocês entenderem, a gente começa fazendo análise cromática, entendendo racionalmente o que acontece aqui, para depois fazer a investigação de paleta de acordo com as cores que a gente tem na nossa paleta. Eu trouxe um craftzinho para fazer isso. E tô aqui um pouco confusa, porque queria que fosse o contrário, sabe? Mas eu vou trazer a paleta para cá, jogar o livro para lá, para que vocês possam ver a imagem. Então, deixa eu enquadrar isso aqui bem. Pera aí, gente, só um pouquinho de paciência com a tia aqui, porque até enquadrar direitinho, hoje eu não tenho o nosso cameraman particular e especial, Lícios, não está aqui para nos ajudar hoje. Então, tô tendo que dar meu jeitinho. Eu acho que agora ficou bom, porque aí vocês podem ver a imagem, né, na qual eu tô me baseando. O ideal seria que vocês vissem a paleta, como eu tô preparando as cores, não é? E aqui a gente vai fazer a nossa organização cromática. Vamos experimentar? Vamos ver se dá certo? Parece que as linhas diagonais ajudam a guiar o olhar. Com certeza, Noemi, compositivamente, né, a gente percebe de fato essa grande diagonal. Aqui, olha só que bonito, ele faz um fechamento triangular aqui embaixo. Isso é muito comum, né, nas composições, porque a gente faz isso, ó, né? Quando a gente bate aqui embaixo, a gente volta para a menina. Então é quase como se a gente fizesse um espiral aqui dentro, é quase como se fosse uma ideia de seção áurea dentro desse trabalho. Talvez se a gente for fazer os cálculos e dividi-lo, nós possamos encontrar algo bem pontual, como a mão dessa menina no centro de uma seção áurea. É bem possível, né? Então, e essas montanhas, elas ajudam a fazer essa outra diagonal. Então, você tem assim e assim. Muito bacana. A menina, ela acaba sendo um triângulo, essa árvore acaba sendo outro triângulo. Vocês vão ter, gente, aulas de análise compositiva. E isso vai ser muito esclarecedor para vocês. Eu vejo que tem muita gente que já chega com essa curiosidade compositiva na pintura 1. Eu falo,
Que pena que não dá para tudo entrar na cabeça de uma vez só, que seria uma maravilha, né? Seria uma explosão de sentidos. Mas a gente que já está há um tempo, a gente sabe que a gente só pode falar de uma coisa de cada vez. Então, dessa vez a gente não vai falar de composição, a gente vai falar mais de cor. Mas você tem toda a razão, não é, Mi? Pronto, eu precisava de um fundo mais rígido, sabe? Pra cá. Seria uma pintura com tons terrosos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas os verdes eles são muito saturados, né? Então, é, eu acho que tem muitos tons terrosos, sim. A gente vai fazer até o desdobramento disso aqui, vocês vão ver. Mas a gente tem as saturações. Então eu vou começar, gente, pensando nesse desdobramento dos laranjas, que eu acho bem importante, tá? Nessa pintura. E realmente, e aí os laranjas são todos terrosos, e já que eles regem a composição, eles são importantes. E eu vou começar, de fato, com as minhas tintas terrosas, são amarelo, que são vermelho terra e um amarelo ocre. Então eu vou conseguir laranjas que estão bem de acordo com os laranjas dessa árvore. Então, meu desdobramento vai ser, eu vou fazer, vocês estão vendo tudo? Então, eu vou fazer de cá pra lá, tá bom? Vou avermelhar mais um pouco. Eu percebo também que a gente tem muitos vermelhos terrosos, e inclusive vermelhos terrosos que estão indo para um alaranjado com branco. Então o branco também vai começar a agir em algum canto, porque a gente tem, olha, esses tons da árvore, a gente tem essa luz na carroça, que é um alaranjado que tem um pouquinho de branco, tem pouco, mas tem um pouquinho, para ele abrir um pouco, né? E aí quando eu trago ele para cá, ele já dá essa abertura, ele já vai se tornando um alaranjado um pouco mais frio, inclusive. Porque tudo em que a gente coloca branco esfria. E vocês já estão tendo essa experiência nas próprias pinturas de vocês, né? Quando vocês fizeram os estudinhos do âncora, vocês entenderam que o branco ele esfria a cor. E isso aí. Ulisses falou dela. Eu li Ulisses, mas é Lícius, L-I-C-I-O-S. Todo mundo chama ele de Ulisses, Maurícios, Vinícius. Que mais que eu já ouvi falar sobre? Mas Ulisses é clássico, porque eu falo assim, Ulisses, isso e aquilo outro, né? Aí as pessoas acham que é Ulisses. É muito bom. Ele fica danado. Eu acho que o amarelo ocre muitas vezes ele aparece sozinho aqui também. Então eu vou fazer esse desdobramento colocando o amarelo ocre aqui também. Eu vou tentar trabalhar agora esses neutros, que são neutros mais quentes, mas em que o amarelo e o laranja, né, ele acaba aparecendo muito. E eu tô vendo que eu vou precisar puxar um pouquinho do meu vermelho mais saturado. Eu acho que eu vou trazer ele para cá. É engraçado porque quando a gente traz o vermelho mais saturado com esse laranja, né, feito com amarelo ocre, vermelho terra, você começa a dar mais vibração para essas cores. E aí dá um medinho, né, de você estar fazendo uma bobagem no seu desdobramento, mas não. Você precisa dessas cores mais claras. Aí elas vão amarelando. E eu começo a perceber também que eu tenho que sair agora dessa zona dos laranjas.
E eu preciso ir na direção dos neutros mais escuros, que eu percebo que acontecem também. Vocês devem estar olhando aí falando assim, cadê esses marrons, né? Esses marrons são os neutros mais escuros. E aí como é que a gente acha os neutros? Os neutros são achados com muita facilidade quando a gente pega as cores com saturação reduzida. Então, o preto, o vermelho terra e o amarelo ocre. Ah, provavelmente ele usou outros pigmentos aqui, Marta. Usou, com certeza. Ele deve ter usado o Brown 7 direto, que é um pigmento muito usado por pintores como eles. Mas a gente tem como, olha aqui, olha, achar esse neutro lindo, quente, que está presente ali e que não tem um tiquinho de branco, né? Porque ele é feito só com as cores, ó, com o laranja e o preto, que é neutro também. Aí a gente pode caminhar para esses neutros mais frios quando a gente coloca um pouquinho do branco. Olha como é que o neutro é esfriado e ele começa a partir para a lógica dos violetas que tem ali. A gente não vê violeta beça ali? Então esses violetas, esse neutro com branco, que é um neutro mais frio, que está na casca dessa árvore, por exemplo, né? Ele começa a abrir espaço para esse violeta. E a gente vai trazer o violeta a partir de agora. Olha que legal como é que ele esfria e como é que ele vai para o violeta mesmo, sem de fato, né, a gente ter essa intencionalidade. Vocês estão vendo, gente, que eu estou sempre lavando o pincelzinho, né? Como é que a gente iria para o violeta? Vamos começar com o violeta bem desaturado. E aí o preto e o vermelho terroso, eles vão começar a nos dar esse violeta desaturado, tá? Quando a gente mistura ele com branco, então, esse violeta salta aos olhos. É que aqui, nessa mistura aqui, eu tenho o amarelo ocre. É um neutro feito com amarelo ocre, vermelho terra e o preto. Aqui, não. Aqui eu só tenho o vermelho terra e o preto, com um pouquinho de branco. E aí ele já começa a me dar, de fato, um resultado muito diferente desse aqui. Que esse aqui é neutro. Aqui já vem pro violeta completamente. Vou até colocar aqui do lado para vocês verem. E vou colocar um pouco mais de branco também. Olha que bonitão. Mas eu tô vendo que lá é mais violeta ainda. Aí eu vou escolher um azul para compor esse violeta. E eu vou escolher um azul mais calmo, um azul mais avioletado. Seria o ultramar ou fitalo? Com certeza o ultramar. Vamos somar aqui o ultramar a esse violeta. E aí eu começo a reparar, olha que louco. Ai, que lindo isso aqui. Gente, eu adoro cor. Eu começo a reparar que essas fumacinhas que estão aqui, elas combinam muito com essa corzinha que eu achei aqui. Que é um violeta bem mais frio com o azul ultramar. Ah, ficou pouco, eu tinha que botar mais ultramar aqui. Aí eu acho que ir notando todas essas características, até botar aqui embaixo, olha, para vocês verem como é frio esse azul ultramar. Para vocês notarem essas características, reparem que esse violeta aqui que eu achei, ele é correspondente a esse céu desaturado com branco. Então, essa área aqui de cima é esse violeta feito com isso, é o vermelho terra, o branco e o preto. Você não precisa de saturação com o azul ultramar. Provavelmente ele usou um pouquinho do azul ultramar aqui.
ele vai usar um pouquinho do azul ultramar junto com esses neutros, ó. Ai, agora essa parte é maneira. Ele vai fazer o neutro, e o nosso neutro já tá aqui, certo? E ele vai trazer um pouquinho do azul ultramar para trabalhar com esses neutros, para esses neutros ficarem mais voltados para um neutro frio. E nesse caso, já que é um neutro muito quente, ele vai ficar um neutro avioletado. Aqui. Vou colocar aqui embaixo, que aí a gente vê a diferença de temperatura quando a gente adiciona o azul e junto com o preto mesmo. Então esse neutro feito pelas nossas cores mais desaturadas, ele acaba nos ajudando a entender esses neutros mais avioletados. Ó. É curioso isso, gente, assim, vocês verem eu fazendo, é legal porque vocês têm a noção de que essas percepções, elas são muito orgânicas, sabe? Elas não são coisas que a gente trabalha a partir de é, copia e cola no computador, né? A gente vai desenvolvendo esse raciocínio aqui, pensando naquilo lá, e isso traz para a gente uma riqueza de percepção e de noção do que a gente está tratando, que é maravilhoso. Aí nessa parte aqui da montanha tem muito violeta. E eu percebo que se eu ficar só nesses tons aqui, ó, nesse Lzinho aqui, eu vou estar feita, eu vou conseguir todos os tons que eu tenho ali. Essa árvore, ela é toda dos neutros para os laranjas. Eu percebo que se eu ficar aqui, vai estar tudo ótimo. Vamos para os verdes, então? Porque eu acho que, olha, os violetas estão bem desdobrados, os laranjas também. A gente tem alguns neutros mais claros que estão aqui, né, que vão para os laranjas. E a gente agora vai para os verdes e vermelho e o ponto vermelho mais saturado. Tem aqui, olha. Gostaria de saber quais as tintas puras que conseguimos obter outras várias cores. Aí, desculpa, eu não entendi muito bem sua colocação, mas a nossa paleta, ela é feita com cores que a gente estabelece para as pessoas terem primárias bem variadas e a partir dessas primárias conseguir as secundárias. Se você tem dúvidas em relação a isso, vai na nossa live da semana passada que eu falo um pouco sobre isso também, tá bom? Que a de hoje ela é bem focada nesse exercício, que é um exercício de compreensão de paleta de um trabalho que a gente está analisando. Enfim, vamos lá. Eu estou vendo aqui que ainda a gente pode agora rumar para esses verdes, né? E os verdes que eu tenho aqui, gente, são verdes um pouco mais saturados e são verdes quentes. Então, para começar, eu vou procurar por esses verdes a partir do meu amarelo mais quente. Quem é o meu amarelo mais quente aqui? É o ocre, né? A gente até falou sobre isso na semana passada. Então, o ocre vai ser importante para eu começar a compreender como é que eu vou fazer esse verde funcionar. Muito bem. Se eu tiver que adicionar uma outra cor para conseguir um verde a partir desse amarelo, eu vou escolher um desses azuis aqui ou o preto, porque o preto é o nosso verde desaturado. O meu azul fitalo, gente, é um azul que vocês sabem que tem um poder tintorial muito forte e ele é muito voltado para os esverdeados e fica um verde muito intenso, né? Nessa paleta desse pintor, nesse trabalho, eu penso que ele só usou ultramar, porque ele já usou ultramar aqui, olha, para fazer todos esses violetas. E eu não vi nenhum rastro de fitalo aqui. Eu tô vendo só os violetas mais neutralizados e também um avioletado que não é de um violeta intenso. E aí eu vou continuar a trabalhar com o meu ultramar. E vou trabalhar também com preto. Então vou botar um pouquinho do ultramar aqui. Ops. É que tem pelinho de gato, gente, então
Eles aparecem em todos os momentos. Então vou botar um pouquinho do meu ultramar aqui. Já esse verde aqui é esse verde aqui. Certeza absoluta. Já tá lá descoberto. Então vou trazer esse verde para cá. Vou clarear esse verde, um verde meio do caminho, mas percebo que eu preciso de um verde mais intenso. Aí eu vou buscar o fitalo para fazer esse verde com amarelo ocre? Não, porque eu tô vendo que ali eu tenho um amarelo mais aberto. Então eu posso usar o meu cádmio junto com o ocre para tentar abrir esse amarelo. E aí ele sujo com um pouquinho do ultramar, ele funciona muito bem como os verdes que eu tô vendo lá. E abri demais. Olha só como é que ele destoa, porque ele deixa de ser quente. Então trago mais amarelo ocre para cá e tento corrigir esse amiguinho aqui. Agora sim, agora eu domei ele de novo. Ficou mais quente, ficou super intenso e ficou um verde amarelado. Muito bom. Eu tô vendo aqui embaixo da carroça que tem uns verdes que são mais frios. Isso significa que ele deve ter desdobrado isso aqui com um pouquinho de branco. E é o que eu vou fazer. Gente, pintei todo o tripé. Ok, deixa eu só limpar ali, porque foi muito feio o que eu fiz, meu Deus. Essa parte clara da montanha tem branco? Você tá falando dessa parte aqui, né? São todos esses tons aqui de violeta. Então são cores que são compostas com branco, sim. Né? Todos esses violetas aqui, ó, esse, todos esses eles têm um pouquinho do branco. Porque o branco de fato esfria. Então tô trazendo para cá, olha, para conseguir esses verdes mais frios aqui. Trazendo branco, né? E aí a gente vê como é que o branco esfria, mas como ele tá ali conjugado a esse amarelo mais quente, né? E é um azul ultramar, ele entra no esquema das desaturações. Será que ele usou um pouquinho do preto para fazer alguns verdes que estão aí? Eu tô vendo uns verdes assim muito escuros lá de fundo. Eu creio que sim. É isso aí, Noemi. Então, eu acabei te esclarecendo. Eu creio que sim. Então eu venho aqui com o pretinho, né? Gente, passa muito rápido, né? Já são 11h54 e eu tô aqui falando igual maluca. Vou pegar um pouquinho do amarelo ocre e tentar trazer verdes mais escuros para jogar lá atrás, que seriam aqueles lá de trás. E eu penso que ele fez isso mesmo. Então, com isso concluo, não há fital nessa composição, né? Não tem por que botar o azul fital aqui. De nada, né, minha querida? Então vamos lá. Última coisa. Os pontos altos de saturação. Aquele capuzinho, gente, ali, sinceramente, eu pegaria esse vermelho aqui, que é um vermelho naftol, lindo, maravilhoso. Talvez pudesse misturar com um pouquinho do vermelho terra só para dar uma amenizada nele, para ele escurecer um pouco sem perder a saturação, e traria para cá. Certo, certo, lindo, marvelous. Também pensaria na conjunção desse vermelho com esse verde de fundo. Olha só como é que isso aqui funciona, ó. E também como é que eu faria esse casaquinho mais laranja, mais saturado? Traria para esse meu vermelho aqui, que já é uma composição, um pouquinho do amarelo ocre
para fazer esse casaco mais alaranjadinho, mas é um laranja quente. Ah, tem um pouquinho do branco nesse laranja? Não sei, eu acho que tem mais é amarelo mesmo. Você tem branco bem pouquinho. Ó, como é que ele fica vibrante. Amarelo ocre com vermelho naftol, que é esse vermelho mais intenso, que podia ser o vermelho de cádmio também. E aí você não tem o laranja cheguei, né? Como é que eu faria um laranja mais saturado do que esse? Eu usaria o meu amarelo mais saturado, que é o meu amarelo de cádmio. Esse é o cádmio limão, né, da Jaules, junto com esse vermelhão. E aí você teria um laranja muito saturado. Olha só como é que ele não corresponde àquele lá. Muito aberto, muito saturado. Poderia até usá-lo um pouquinho, mas eu teria que saturar com o amarelo ocre, me dá até nervoso, gente, já vou fazendo. E o vermelho terroso, sabe? Pra dar uma desaturada e fazer ele entrar no esquema de novo. Vocês vejam que eu não usei o magenta quinacridona para conseguir esses violetas, né? Que curioso. E também não usei só as cores saturadas para conseguir os verdes ou os alaranjados, porque toda essa dimensão cromática aqui, ela tá numa paleta mais restrita, uma paleta mais contida, né, mais desaturada. E estudar isso é muito enriquecedor para nossa percepção. Acho muito bom. Gostaria até de colocar um pouco dos brancos ali do céu, que eles rimam com esse azul aqui, com esse ultramar, né? Ultramar com preto. Ah, que droga, o pincel tá sujo. Aí. Não estraga meu estudinho de paleta, por favor. Olha que legal esse desdobramento. E eu poderia ficar aqui mais uma hora brincando disso, porque eu acho uma delícia e a gente vai entendendo que teve um raciocínio aqui dos laranjas, desdobramentos, violetas, desdobramentos, dos verdes, desdobramentos, depois das cores mais saturadas. Eu podia até, estou vendo um ponto muito violeta aqui, que é um violeta super saturado, que talvez nesse momento eu trouxesse um pouquinho do quinacridona aqui, um pouquinho do azul ultramar aqui. Meu pincel já estava sujo de branco, tá, gente? Já estava sujinho de branco. E um pouquinho do preto, porque eu preciso acalmar esse violeta aqui. Ele é um pouco até mais escuro, então eu vou precisar de mais azul. Precisar de mais quinacridona. E vou precisar um pouquinho mais de preto. É isso mesmo. Ele deve ter usado carmim, tá? Nessa composição, porque o quinacridona é um pigmento mais recente, mas a gente chega lá. Então, ó, o violeta mais saturado para um momentinho da composição. É muito legal, né? Como é que a gente consegue visualizar isso através desse estudo. Você vai pensando, né, o que está ali e desdobrando a paleta. Então é isso, gente. Eu tô vendo que já é meio-dia, mas eu vou continuar, tá bom? Eu comecei mais tarde hoje e acho que é importante, principalmente para algumas pessoas dessa turma, esse tipo de explicação. Então, se vocês tiverem, por acaso, alguma aula à tarde, depois vocês voltem e vejam a live, tá? Que eu vou fazer um exercício muito rapidinho aqui, só para pensar nas cores no desdobramento do raciocínio dos barrocos na hora de trabalhar o claro escuro. Então, eu vou tirar isso daqui. Deixa eu só dar uma limpezinha aqui no pincel e dar uma limpezinha na paleta, que eu vou usar essa mesma paleta, como vocês sabem, a nossa paleta de aula, né? Hoje eu estou usando o material tradicional da pintura, então eu estou trabalhando com
molho de velatura feito da forma tradicional, né, com água raiz, o óleo de linhaça, o secante de cobalto. Hoje eu não estou usando o BioCleaner, porque como eu já estava fazendo uma pintura e estava usando esse material, então eu voltei para ele, para vocês saberem, tá bom? Eu vou dar uma limpezinha aqui na paleta. Vocês já repararam, né, gente? Pra gente começar demora, pra gente finalizar o dia do pintor também demora. E nem sei porque eu tô pegando daqui, era pra eu estar pegando daqui, louca. Eu tô falando enquanto eu tô fazendo as coisas, aí às vezes não funciona, né? Vocês já viram que o dia do pintor, né, ele precisa de pelo menos 20 minutos para você organizar o seu material e depois pelo menos uns 10 minutos para você ir lá, lavar tudo, deixar tudo bonitinho. Então é muito importante a gente ter essa ciência para fazer os cálculos, né, do nosso tempo de trabalho e tal. E hoje eu acabei demorando um pouquinho mais para reunir todo esse materialzinho, que eu sei que é simples, mas é importante para vocês entenderem a lógica das coisas, né? E aí fica uma boa aulinha gravada, pode até servir para outras pessoas futuramente. E eu vou tirar essa pessoinha daqui. Muito obrigada, Milé, por sua contribuição à nossa aula. Que Deus o tenha. Aí eu vou trazer para vocês uma pintura do Sargent, que ela é muito didática, no sentido seguinte, e aí é só como exemplo, tá? Um exemplo para eu explicar um conceito mesmo. Nessa pintura nós vemos uma grande área aqui atrás, que ela é toda quente. Então eu vejo aqui muitos neutros, eu vejo aqui alaranjados e vermelhos, muito vermelho para fazer essa luz. Eu vejo aqui os neutros escuros e mais frios. E aqui nessa mesa, né, no colo dessa mulher, na pele da carnação, aí sim eu percebo o uso dos brancos. Então tem muito branco misturado com os amarelos ocre para fazer essa área aqui. E o branco não aparece em nenhum lugar, praticamente, nesse fundo. Onde é que tem branco? No fundo desses quadrinhos aqui que estão aqui representados. Não sei se vocês conseguem ver tão bem. Eu acho que eu vou aproximar mais da câmera. Peraí, que agora o sol começa a vir para cá também. É bom, mas é ruim, né, gente? Essa luminosidade toda. Deixa eu ver. Beleza. Tá dando um pouquinho de reflexo, mas eu acho que vocês conseguem enxergar. Então a gente tem um pouquinho de branco aqui, a gente tem o branco aqui nesse fundo de quadro, em toda essa área da mesa, mas nesse fundo a gente não tem branco nenhum. Aqui é cor, ó, aqui é vermelho alaranjado. O branco tá nessa área aqui. Até tá, mas é muito pouco, né? Ele usa mais um laranja mesmo para esquentar. E é isso que eu vou fazer com o exercício típico e simples da esfera. Então vamos lá. Vou começar do nada aqui. Um fundo neutro, que é um fundo muito comum para os pintores barrocos, românticos. Eles usavam fundo neutro de uma forma muito frequente. E quando não é um fundo neutro, é um fundo mais quente, sabe? Se bem que o Rembrandt usava muitos fundos, gente, inclusive os verdes, sabe? Os verdes terrosos, sabe? Então, mas eram fundos coloridos. E isso era bem importante para vocês entenderem. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação muito simples com os neutros, então vou fazer lá os nossos neutros convencionais, amarelo ocre, vermelho terra e preto. Vou pegar um pincel mais fininho.
Só para dar uma desenhada da nossa esfera lá. Fazer um fundo. Entender para onde que vai a luz. Eu tô sem nenhum modelo, tá, gente? Então isso aqui é só para vocês entenderem a lógica de construção da cor. Não fiquem apegados ao meu desenho. A gente sabe que se a sombra tá aqui, a gente vai ter a luz aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou começar dos escuros, depois eu vou para os meios tons e depois eu vou para os claros, tá bom? Então, pegar o pincelzão e fazer um neutro bem escuro para fazer esse fundo. Aliás, eu posso até fazer um verde escurão para fazer esse fundo. E esse verde é feito com amarelo ocre, né? É um verde que não leva o branco. Muitos trabalhos do Rembrandt a gente percebe que ele usa inclusive esse verde com amarelo ocre. Amarelo ocre preto. O papel tá absorvente, que dói, gente. Mas é normal, né? Vocês já estão acostumadinhos aí. Vou pegar mais tinta. Tá faltando tinta. Pra acreditar. Vou botar o ocre aqui de verdade, né? Com vontade. Com vontade. Vou botar um pouquinho mais de preto também, que tem pouquinho aqui, ó. E o sol tá avançando aqui na minha mesa. Meu Deus, daqui a pouco eu tô ceguinha. Tá caindo no meu olho. Agora sim. Eu vou colocar nessa parte de baixo, vou botar o fundo todo assim, tá, gente? Acho que vai ser mais divertido. Vou colocar nessa parte de baixo um neutro mais avermelhado. E aí a gente consegue fazer até uma relação entre complementares, né? O verde do fundo e o vermelho do embaixo. E aí vou fazer um neutro mesmo. Eu já tenho aqui o amarelo e o preto. Vou trazer um pouquinho do vermelho terroso. E aí eu já tenho aqui, olha, um neutro todo quente. Tô poupando ali a nossa área da sombra, porque eu vou esfriar esse neutro com preto. Aí ele vai ficar todo quentinho também. Usei branco até agora? De jeito nenhum. Se eu quisesse clarear esse neutro sem o branco, eu poderia estar clareando com o amarelo ocre. Ó, ainda é neutro porque tem preto lá, mas já começa a alaranjar. Ó, que bonito. Muito bem. Aqui eu vou colocar um pouco mais de preto, que aí eu fecho esse neutro e acabo esfriando. Que o preto, ele acaba esfriando, vocês sabem, né? Muito bem. Vou aproveitar essa deixa aqui para construir a parte no escuro da minha pequena esfera.
minha pequena esfera exercício, que eu vou botar para baixo um pouquinho mais para o laranjado e para cima eu quero que ela neutralize. Usei o preto puro? Não, estou usando o preto para compor as neutralidades aqui e para esfriar, certo? Mas puro, ele não tá aqui não. Ele tá sempre sendo pensado dentro de uma identidade cromática. Agora que é esse, para mim esse é o momento chave. Eu quero clarear isso aqui. Quero clarear esse neutro. Eu vou usar o branco? Não. Eu vou usar a cor. E essa aqui é a pegada aí da galera que trabalhava fundo escuro, fundos neutros, né? E um claro escuro muito potente. Eu vou usar os meus laranjas para fazer isso, para fazer essa passagem. Então eu vou sair desse neutro mais escuro para um alaranjado. O laranja é justamente a chave da passagem dessa área mais escura para essa área mais clara. Então aqui, ó, voltou a ser neutro. Já aqui, já volta a ser laranja. E aí você vai modelando essa passagem. Quanto mais amarelo você tem, mais claro fica. Quanto mais vermelho você tem, mais escuro e mais quente fica. E o neutro, ele serve para você fazer esse encontro aqui, ó, no meio do caminho. Tô fazendo muito rápido porque é para ser rápido para vocês pegarem a manha da história. Tá, beleza. Agora eu quero fazer essa passagem mais suave, eu vou investir nos laranjas, eu vou investir nessa relação de passagem dos laranjas com os neutros, né, que estão aqui, que são os neutros mais escuros. Esses neutros mais escuros podiam ser um verde escurão? Com certeza. Podiam ser um verde como esse verde fundo? Com certeza. Mas eu não sujei o meu pincel com branco. Eu estou dentro dessa relação entre neutralidades e sem o branco funcionando. Agora eu vou trazer para cá um amarelo puro. Então vamos lá. E o branco puro, né? Vamos fazer esse ponto aí de brilho na esfera. Amarelo purinho. E aí eu tô aqui fundindo ele com os meus laranjas. Não tenho branco ainda. Não vejo necessidade da gente colocar o branco, porque o amarelo ocre, ele tá funcionando como uma cor quente e clara nessa passagem. E quando você funde ele com o laranja que tá do lado, ó, ele vai ficando um laranja mais claro, você vai conseguindo fazer as passagens. Usei o branco até agora? Não. Agora eu uso. Agora eu vou trazer o branco para cá. E vou trazer o branco com um pouquinho do amarelo. E vou sempre somar amarelo. E vou lavar o meu pincel quando eu achar que o branco está se espalhando demais. Quando eu achar que o branco não tem mais lugar, eu paro de usar.
Porque eu não vou pensar. Então, a lógica, gente, do claro escuro é toda pensada dentro das neutralidades, dos alaranjados, e o branco só vem quando realmente a gente precisa dele para clarear essas áreas de maior calor. É muito raro você ter o branco em outras ocasiões aí. Tem uma paisagem do Rembrandt que eu estava até falando para vocês assistirem a explicação do Duprá, né, que é um dos nossos professores, está lá no nosso canal Pintura Eba UFRJ do YouTube, em que ele fala que o Rembrandt, quando ele quer esfriar o verde, ele faz esse verde aqui e coloca um pouquinho do branco. Então ele esfria o verde com o branco. Fica um verde mais frio. Vamos fazer um verde mais frio ali atrás daqui a pouco? Então olha só como é que essas passagens são suavizadas e elas não são contaminadas com o pigmento branco. Elas estão dentro dessa lógica de claro escuro que é pensada muito mais pela claridade da cor. No caso, os laranjas, né, do matiz, aí você tem que pensar lá no círculo cromático. Eu quero uma profundidade muito grande nessa sombra e nessa parte de baixo da esfera. O que, que eu vou usar como matiz? Eu vou usar o violeta. Então seria o preto com o seu vermelho terra, que você vai fazer dentro da lógica da paleta reduzida, um violeta muito potente. E você vai trazer aqui, ó, e vai acabar destacando ele dos outros escuros. Ah, eu quero usar para cá também. Pode, vamos lá. Ah, mas eu quero aqui então trazer um violeta mais frio para cá e um verde mais frio para cá. O que, que eu faço? Eu vou lá e misturo esse verdinho que eu fiz, ó, amarelo ocre, e o preto, né? Que é esse verde aqui. Eu vou lá e misturo ele com branco e faço um verde frio. Mas aí eu uso ele, ó, localizado. Deixa eu até botar mais. Uso ele localizado, eu não uso ele em tudo. Ah, eu quero tornar essa área aqui mais avioletada. Vamos lá, vamos botar então um pouquinho do branco nessa minha misturinha reduzida. Aqui, ai, que lindo violeta. E aí, gente, na fusão com o que vocês têm já preparado, né, dentro dessas neutralidades, olha só como é que funciona bem. Você vai fundindo e de repente você não tem mais o branco na composição daquela cor. E você tem o violeta frio, o verde frio, um amarelo quente, porque o amarelo ocre com branco, ele te dá uma luz quente, e as passagens para os neutros sem usar os brancos. Não tem branco em lugar nenhum aqui. Então, deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Pior é que estão. Por mais louco que seja, esse sol está funcionando a nosso favor. Gente, é essa lógica das coisas que eu queria das cores que eu queria mostrar para vocês. Acho que foi bom. E que essa explicação ficou rápida e bem eficiente. O que você achou, Noemi? Você ainda está aí? Se não tiver, não faz mal não. Porque já é meio de 20 e a gente tem que encerrar. Ai, que bom, Brenda. Excelente, então. Gente, um grande beijo para vocês. Eu vou encerrar por hoje e a gente se vê amanhã online. Showzão. O que não faz uma pequena esfera, não é, gente?
Beijão então pra vocês. Que bom, que bom. Até amanhã, galera da Pintura 1. Entrem lá pra gente se falar amanhã se vocês precisarem de ajuda, tá bom? Até mais.